Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TV desta terça-feira e agora, aqui no Giro, nós vamos conversar com a professora titular do Departamento de Estatística da UFES. Mas para conversar sobre um assunto totalmente diferente de números e de estatísticas, é a professora Eliana Zandonadi, que também, além de estatística, é escritora e contadora de histórias. É falar com a gente sobre como tem participado nesses tempos de pandemia para ajudar a criançada que está em casa. Vamos girar para falar com ela ao vivo aqui no Giro TV. Eliana, doutora Eliana, boa noite, bem-vinda ao Giro TV. Fala um pouco para a gente desse trabalho da senhora, além das aulas de estatística, também como contadora de histórias, como escritora, para distrair a criançada nesses tempos de pandemia. Boa noite a todos, né? Então, as aulas estão paradas, mas a contação de histórias está a todo vapor. Nas redes sociais, tem um grupo aqui de Vitória, coordenado pela Janine Pacheco, chamado Histórias de Todos os Cantos, que tem reunido gente do Brasil todo, fazendo lives, contando histórias. Então, tem sido assim, um movimento bem grande nas redes sociais dos contadores de história, levando histórias para as crianças e para as famílias. E como tem sido a aceitação, o público que está acompanhando essas histórias sendo contadas, são só crianças ou são famílias inteiras que têm acompanhado esses novos tempos na pandemia? Eu acho que está juntando todo mundo, aquela ideia antiga de ficar em volta da fogueira, né, e contar histórias, que é bem antiga da humanidade. A gente está podendo fazer isso de uma outra forma. Às vezes, junta a família para assistir uma contação de histórias, né? Às vezes os pais se interessam em ouvir essas histórias para depois recontar para os filhos. Então, assim, está existindo vários formatos, né? Novos formatos. E quais histórias são essas que envolvem os familiares e as crianças? Quais tipos de histórias são contadas para a família toda, na verdade? Então, eu queria até sugerir que as famílias contassem, por exemplo, as próprias histórias, né? Então, é uma coisa legal. Imagina você pegar a caixa de fotografias da sua família e ter você como quando você estava criança e você contar isso para o seu filho, né? Como é que você tirou aquela foto? Então, tem várias formas que você pode fazer. Você pode ir para a história do livro, você pode ir para uma história bíblica, por exemplo, uma história da sua família, né? Recontar casos. Então, assim, eu acho que cada família, quando chega de noite agora, que a gente ficou o dia inteiro dentro de casa, né? Às vezes depois do jantar, são momentos importantes com a criança antes de dormir, a gente resgatar um pouco dessa questão oral, da oralidade, né? De contar as nossas histórias. É isso. Eu acho isso importante. É muito importante. Né? E a senhora citava a questão das aulas estão paradas, todo mundo estudando de casa. O que essas histórias sendo contadas podem ajudar no desenvolvimento pedagógico das crianças nesse período de férias forçadas por conta da pandemia? O que pode ajudar esse tipo de contação de histórias? Então, estou com meu filho de 14 anos em casa, é muito difícil, assim, estudar sozinho. Ele está se descobrindo agora um autodidata, ele está estudando sozinho, né? Eu acho que, para as crianças menores, a família estando por perto e apoiando essa criança, né? E fazendo isso de uma forma lúdica, por exemplo. Às vezes, uma pesquisa na internet de um assunto de interesse da criança vai despertar nessa criança a curiosidade que ela já tem, né? Então, assim, tem que achar as saídas, porque o formato escola, ele não está sendo reproduzido na casa. Está muito difícil, né? Então, muitas vezes o pai e a mãe, ele também não tem todo aquele conhecimento de didática ou de conteúdo que o professor da escola tem, né? Mas às vezes o pai pode vir por um outro lado, com a contação de história ou com a literatura infantil, ele resgatar um pouco da ludicidade dessa criança. Além de reunir a família para ouvir as histórias, que é sempre muito interessante. Professora, para a gente encerrar o nosso papo no Giro TV de hoje, passa para a gente, quem quiser acompanhar histórias, aprender sobre como contar histórias, como buscar isso nesses tempos de pandemia na internet. Então, eu acho que o YouTube está lotado de vídeos de contadores de histórias. Os contadores estão fazendo realmente um movimento muito interessante de contar histórias, de alimentar as pessoas com as histórias deles. No Facebook, esse grupo que eu falei, Histórias de Todos os Cantos, buscando, é uma página no Facebook, seria interessante as pessoas buscarem. É isso, doutora, muito obrigada pela sua entrevista.